Você quer saber o que o comunismo tem a ver com essa pandemia do coronavírus? Tá achando que é teoria da conspiração? Você tem certeza disso? Então continue esse vídeo que você vai saber o porquê e qual livro ler para poder entender isso. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir a sua ajuda. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar o que você achou desse vídeo e também inscreva-se no canal para nos ajudar para esse conteúdo chegar a mais pessoas possível. Sabe de qual livro eu estou falando? Eu estou falando desse livro aqui, ó, de Cliff Kincaid, A Espada da Revolução e o Apocalipse Comunista. Um livro pequeno que não tem 200 páginas. Pelo amor de Deus, você precisa ler para saber do que se trata no dia de hoje. Eu estou falando sobre o caos. Eu estou falando sobre a dialética. Eu estou falando sobre como os marxistas, culturalmente, que mudam a cada tempo, como diz o professor Olavo de Carvalho. O marxismo, eu acho que não é uma ideologia, é sim um movimento que muda constantemente. E eu acredito que sim, porque já foi época de pegar em armas, foi época de universidades, diversos modelos culturais, artístico, mídia, mainstream, que vai se adaptando. Mas o que tem a ver a dialética comunista marxista com os dias atuais? Já olhou como é que é quando acaba o final do Jornal Nacional? O Jornal Nacional, William Bonner, acaba aquele clima de cemitério, aquele clima de velório, onde tem mais de 300 e poucas mil pessoas mortas. Claro, todo mundo fica de luto, sentido com essas mortes. Mas você viu como é que é paz? Agora imagina 20 milhões de pessoas assistindo o Jornal Nacional e vendo aquele clima pesado. Você fica com o psicológico abalado. Você consegue abalar muitas famílias, muitas casas. Você entra dentro das casas e dentro do pensamento. Olha só que caos. Aí começa a entrar o fica em casa. Sendo que você mesmo não tem condições de ficar em casa porque você precisa trabalhar, não tem seu salário em dia. Você já começa a se ferrar aí. Então o caos vai se estruturando, enraizando. Quando você mesmo perceber, já era. E você já olhou as redes sociais dos comunistas brasileiros? Esses que são Guilherme Boulos, socialistas, Freixo, Gleice Rossi, só tem caos. Só tem desordem, só tem loucura. Até mesmo o MTST ultimamente está fazendo manifestação, parando ruas e Guilherme Boulos postando, repostando, como fosse algo bom. Aquele famoso ódio do bem, aquela aglomeração do bem, entendeu? Você entendeu? O que tem a ver com esse livro aqui? Eu vou ler 2 trechos para esse livro não ficar muito grande, vocês vão ler o resto, eu espero que vocês comprem esse livro, leiam esse livro para entender. Vocês vão ver o que é dialética comunista. Vou ler 2 trechos aqui. Primeiro trecho. Tem uma parte que Cliff Kincaid conversa com um infiltrado na questão marxista. Então ele vai falando como é que é a tática dialética que eles usam para poder instalar o comunismo em certos lugares. Ou continentes, países de continente. Sim, em outras palavras, você quer criar desordem porque você quer poder reorganizar. Olha só. Então, quanto mais desordem você puder criar dentro da estrutura da sociedade, mais oportunidades você tem para intervir e criar. Vê se não bate certinho no dia de hoje. Vê se esse caos, vê se essa desordem não bate certinho com essa questão comunista da dialética. Vê, não preciso nem mostrar muito para vocês. Basta vocês lerem isso aqui e nos perfis desses esquerdistas, que são do político do Brasil, vê a mídia. Olha a mídia se não está fazendo desse jeito mesmo. Fica em casa te aterrorizando, você achando você maluco. Aí às vezes mostra que você tem que ficar em casa. Aí às vezes mostra que você tem pessoas passando fome, pessoas sem dinheiro, sem comida, pedindo esmola. Aí fica mostrando um lado, você fica maluco. Mostra o outro lado, você fica mais doido ainda. Aí depois, eles trabalhando, e eles falando que os serviços deles são essenciais, eles com salário de... Vê se não está implantado o caos aí. E o que eles fazem? Tudo culpa de Bolsonaro. Mesmo que Bolsonaro não tenha toda a culpa, porque os governadores, prefeito, STF, têm a sua estrutura de culpa também, né? Porque que eles foi designado todo esse poder para eles trabalharem. Mas o que acontece? Eles implantam tudo em cima de Bolsonaro, porque eles querem derrubar o poder, eles querem recriar do jeito dele. Vou ler mais um trecho aqui, vocês ficam no vídeo aí para não ficar muito grande, mas leiam depois esse livro. Olha só, vamos lá. Como podem os comunistas serem a favor e contra a guerra? Olha só, hein? Para responder essa questão, vamos acrescentar outro princípio dialético. Isso depende das condições. Assim, sob certas condições, os comunistas são a favor da guerra, e para outros, eles não são. Portanto, se usarmos a mesma divisão dialética de guerra que os comunistas fazem, dividimos guerra em 2. Encontramos que há 2 tipos de guerra, justa e injusta. Vocês entenderam do que se trata? O que é o comunismo? Se você ficar achando que é teoria da conspiração, você precisa ler e entender. Antes de você opinar, você precisa saber um pouco. Eu não sei nada, eu não sou um estudante a fundo do comunismo, igual o Olavo de Carvalho, por exemplo, mas eu pelo menos procuro saber um pouco e entendo a situação atual aqui, ó, tirando do conteúdo dos livros, dos pensamentos dessas pessoas. Cliff Kincaid é um ativista, é um jornalista,
Então, Cliff Kincaid ele consegue mostrar toda a dialética comunista, marxista, culturalmente, como eles vão se estruturando, assim como o Olavo de Carvalho falou, que o comunismo às vezes não é uma ideologia, e sim um movimento que muda constantemente. Então você consegue entender que a pandemia no Brasil, a pandemia em geral, mas eu vou tirar o exemplo do Brasil. A pandemia no Brasil, os números de morte, o coronavírus, está sendo favorável, está sendo utilizado favoravelmente pela mídia, que é comunista, muitos comunistas, algumas mídias, não todas, e os comunistas mesmo, os políticos. Partido Comunista Brasileiro, que tem o PCB de Manuela Dávila. Peraí, gente. Como o comunismo é uma teoria de conspiração, se existe um partido com o nome Partido Comunista Brasileiro, tem o PSOL, Partido Socialista de Liberdade, você tem que associar sim que eles são comunistas, eles são socialistas, só que eles são extrema esquerda. Então eles precisam de quê? Eles precisam do caos, eles vão utilizar esse caos, que esse caos eles vão tentar criar a solução, onde eles vão tentar derrubar Bolsonaro, vão implantar tudo para o governo. O governo conservador entrou, já é uma guerra criada. Dia 1º de janeiro, quando o Bolsonaro tomou posse, a guerra já estava instalada. Entrou um governo conservador. A esquerda precisa derrotar. E a esquerda precisa fazer como? Usando guerra. Eles usam a narrativa, ou pelo menos a dialética de guerra do bem e guerra do mal. Você vê aí os ódios do bem, eles disseminam ódio através de Bolsonaro. Só que um ódio do bem, porque Bolsonaro, o Bozo, o conservador, você pode disseminar ódio, com todo tipo de ódio, sem exceção. Agora, se for ao contrário, não, esse ódio não pode. Agora, entendeu a dialética? Esse vídeo já ficou um pouco longo, eu queria fazer mais curto. Mas não dá para explicar tão bem assim, com pouco tempo. Vocês entenderam agora qual é a dialética? Que a esquerda, existe duas guerras, a guerra do bem e a guerra do mal, a guerra que pode e a guerra que não pode? Você entendeu que eles precisam do caos e implantar o caos no Brasil para poder eles vir com a solução? Vocês entenderam que a 1º de janeiro de 2019 entrou um governo conservador, isso já foi instalado, a guerra, culturalmente, a guerra foi instalada. Então, leiam esse livro e vocês vão entender um pouco do que se trata essa pandemia sanitária do coronavírus com os comunistas.